Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre um dos maiores clássicos da literatura norte-americana. Falo de As Aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain. Mark Twain, aliás, pseudônimo de Samuel Clemens, tido por muitos como sendo o grande pai da literatura norte-americana moderna. Mas deixemos o nome de batismo do moço e vamos nos referir a ele como Mark Twain. Pois bem, Mark Twain nasce em 1835 no Missouri, numa cidadezinha às margens do rio Mississippi, chamada Hannibal. Vive lá durante toda a sua infância e também durante boa parte da sua juventude, e esse período vai se revelar fundamental para a sua obra no futuro, porque tanto essa vivência numa cidade interiorana, mas também o cenário de uma cidade ribeirinha às margens do rio Mississippi, são utilizadas como base para duas de suas maiores obras: As Aventuras de Huckleberry Finn e As Aventuras de Tom Sawyer, sobre o qual a gente conversa hoje, mas a gente vai conversar também um pouquinho sobre As Aventuras de Huckleberry Finn, porque os livros estão bastante conectados. Mas por hora, foquemos em Tom Sawyer. O que nós temos aqui? Tom Sawyer é aquele tipo de figura que já está meio que incrustada no imaginário coletivo. Aqui no Brasil não tanto, mas nos Estados Unidos, creio que boa parte da população conheça a figura do menino levado, travesso e muito esperto que é Tom Sawyer, mesmo sem qualquer tipo de contato com a obra, mesmo sem ter lido o livro, na verdade. E Tom Sawyer vive numa cidade ribeirinha, às margens do rio Mississippi, mas que aqui se chama São Petersburgo, mas claramente baseada em Hannibal. E lá ele vive com a sua tia Polly, o seu irmão Sid e a sua irmã Mary. Essa cidade é bem característica do interior do Missouri à época, então é quase que um vilarejozinho, poucas famílias, todo mundo ali se conhece. Nessa sociedade muitos são cristãos, tem um ar bem familiar mesmo, e o Tom Sawyer é uma das figuras mais notáveis da sociedade, porque todo mundo conhece a figura que é Tom Sawyer. Ele é bem o estereótipo daquela figura que talvez... Gente, será que as pessoas utilizam esse termo ainda? Festinha, sabe? Aquele menino que não gosta de ir à escola, que inventa as brincadeiras, que consegue ser bastante influente em relação às outras crianças. Tem uma cena aqui que eu acho que é a cena que melhor ilustra quem é Tom Sawyer. A cena, inclusive, aparece aqui na capa, retratada. Acho que vocês conseguem ver que tem uma cerca, né? E duas pessoas aqui, a cerca está sendo pintada. E essa cena aqui é tirada de um acontecimento bem no comecinho do livro, quando Tom Sawyer fica de castigo, e a sua punição é pintar uma cerca enorme inteira de cal. Só que aí ele, de início, lá tá muito emburrado, e aí passam os meninos e ficam zombando dele, porque, né, ele não pode brincar, tá ali de castigo. Só que aí o Tom Sawyer resolve virar esse jogo. Pensa, vou fazer isso aqui parecer algo divertido, que aí as pessoas vão querer vir fazer isso aqui no meu lugar. E é exatamente isso que acontece. Tom Sawyer começa a pintar lá como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo. Os garotos olham e, puxa, isso aqui parece ser legal mesmo, hein? Resultado, os meninos começam a oferecer seus brinquedos, coisas que eles têm, etc., para que eles possam pintar a cerca no lugar de Tom Sawyer, e enquanto isso Tom Sawyer tá lá só olhando a galera fazer o trabalho dele. Pois bem, este é Tom Sawyer. E Tom, em meio às suas travessuras, acaba se metendo em algumas enrascadas algumas vezes, e uma delas é bastante central aqui do livro. Falando bem resumidamente, para não revelar nada muito significativo sobre o enredo aqui para vocês, a gente tem ele embarcando numa aventura com um de seus melhores amigos, Huckleberry Finn, que é um menino que vive à margem da sociedade. O pai dele é conhecido como o bêbado da cidade. O Huck não vai à escola, anda descalço, toma banho na hora que quer, faz o que quer, enfim, tem o que pro Tom seria a vida dos sonhos. E aí eles dois têm um plano que envolve ir a um cemitério, só que chegando lá, eles acabam testemunhando um crime que tem uma repercussão bastante significativa na sociedade, e ficam
meio que sem saber o que fazer em relação a isso. Mas essa, apesar de ser a mais relevante aqui, é só uma das inúmeras peripécias de Tom Sawyer que nós temos retratadas neste livro. Então, nós temos alguns acontecimentos envolvendo tesouros perdidos, ilhas desconhecidas, aventuras no rio Mississippi, um funeral falso, e é tudo divertidíssimo. Às vezes você passa um nervoso com Tom Sawyer, não vou negar, porque às vezes ele faz a tia dele, coitada dessa mulher, meu Deus, sofrer por conta das travessuras dele, mas no geral é tudo divertidíssimo de ler. É aquele livro bem leve, sabe? Que você vira uma página atrás da outra. Só que por trás dessa leveza, desse divertimento que a gente tem aqui no livro, nós temos também algumas críticas sociais e o Mark Twain descrevendo como a vida era no interior dos Estados Unidos, ali mais ou menos na década de 40, né, século XIX ainda, quando o racismo era algo generalizado e a escravidão ainda institucionalizada nos Estados Unidos. E muitos dos comentários de cunho mais social são feitos pelo narrador deste livro, que é um narrador em terceira pessoa, um narrador maravilhoso. Aliás, ele conversa com o leitor em alguns momentos e isso é muito divertido. Mas acho que nessa questão de contexto social, o Mark Twain tem um livro mais bem sucedido nesse sentido. Nós já vamos conversar sobre ele. Aqui, o que mais me chamou a atenção mesmo e que me cativou muito é uma questão sobre a qual ele fala, o Mark Twain, no prefácio do livro. Olhem só. Embora o meu livro se destine primordialmente a meninos e meninas, espero que por conta disso não seja ignorado por homens e mulheres, pois faz parte do meu plano lembrar aos adultos de como eram no passado, como se sentiam, pensavam e falavam, e das peripécias insólitas em que às vezes se metiam. O Mark Twain, retratando a infância, é algo muito absurdo, assim, porque você vê uma fidelidade gigantesca. Eu já havia lido As Aventuras de Huckleberry Finn, é um dos meus livros favoritos, aliás, e eu já tinha me impressionado com esse retrato da infância lá, mas como este livro é mais focado ainda na questão da infância, isso salta mais aos olhos aqui. Você lê e o sentimento é de nostalgia, porque tem muitas brincadeiras aqui que são muito características, por mais que seja a infância de um menino do interior dos Estados Unidos, com certeza você vai ver algum paralelo com a sua infância, até porque ele também retrata aqui situações que são muito inerentes a crianças, assim, maneiras de lidar com o mundo, aquela coisa da criança leva um tombo, não necessariamente fisicamente, né, mas enfim, tem uma decepção, logo em seguida já se recupera daquilo, tá pronto pra próxima. Sério, maravilhoso ver tudo isso descrito aqui, mas confesso que foi uma coisa que me deixou pensativa também, porque eu, quando criança, ainda brincava muito na rua, sabe, com os coleguinhas. E hoje eu não vejo isso acontecendo tanto, porque, né, muitas crianças aí desde cedo já têm muito acesso ao celular, telas, etc. E eu fico me questionando se Tom Sawyer, Huckleberry Finn, livros como esses vão ter o mesmo tipo de impacto futuramente, porque eu acho que a minha geração foi a última que cresceu sem muito acesso a telas e, portanto, eu consegui sentir essa nostalgia por conta da identificação, mas me pergunto como é que vai ser o impacto desse livro mais lá pra frente, se as crianças, né, que já serão adultas, no caso, as crianças de hoje, que serão adultas futuramente, conseguirão olhar para o que tem aqui e sentir uma espécie de nostalgia. Queria colocar isso aqui porque foi algo que me deixou pensativa e um pouco triste, para ser sincera, porque que delícia foi sentir essa nostalgia com Tom Sawyer. E eu comentei no começo deste vídeo que Tom Sawyer está bastante ligado às aventuras de Huckleberry Finn, inclusive já temos resenha para este livro aqui, foi uma das primeiras resenhas aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês. E, pois bem, a galera aí, né, que já até me perguntaram no Instagram, é melhor ler qual primeiro? Vamos falar sobre tudo isso agora. Eu recomendo, caso você não tenha lido, né, nenhum dos dois ainda, que leia Tom Sawyer primeiro, porque os acontecimentos de Tom Sawyer acontecem cronologicamente antes do que o que a gente tem aqui em Huckleberry Finn.
E aí, ai meu Deus, Paloma, e agora? Eu já li Huckleberry Finn, vai estragar tudo. Não, não vai estragar tudo, fique tranquilo, porque eu li, inclusive, antes As Aventuras de Huckleberry Finn, e só agora li Tom Sawyer, e tá tudo bem. Inclusive, o próprio autor diz que tá tudo bem. Aqui no começo de Huckleberry Finn, ele fala, o narrador aqui é em primeira pessoa, quem narra o livro é o Huckleberry Finn mesmo. E aí o Huck Finn diz, você provavelmente não me conhece se você não leu um livro chamado As Aventuras de Tom Sawyer, mas tá tudo bem. Sim, ele diz exatamente isso. Então, está tudo bem. Por questão de cronologia, se você tem plano de ler os dois livros, melhor ler este aqui, mas qualquer coisa aqui, o Huck Finn aí fica pro terror da galera do spoiler, o Huck Finn comenta sobre o final de Tom Sawyer, mas assim, o final aqui é daquele final bem aberto, sabe? Então tem um acontecimento ali relevante, até sobre ele, que o Huck Finn começa a falar aqui, porque isso é importante para a história que ele vai contar, mas nada demais, porque o final, no geral, como eu disse, é bem aberto, então aí a galera do spoiler, a galera spoilerfóbica, fiquem tranquilos. Apenas leiam os livros porque são maravilhosos e merecem ser lidos, independentemente de ordem, principalmente As Aventuras de Huckleberry Finn. Eu gostei muito mais de As Aventuras de Huckleberry Finn e por diversos motivos, mas principalmente porque eu acho que a narrativa aqui é bem melhor trabalhada. Este livro aqui foi lançado quase... Este livro aqui, Tom Sawyer, foi lançado quase 10 anos, acho que foram 9 anos, se não me falha a memória, enfim, quase 10 de qualquer maneira, antes de Huckleberry Finn. Então essa aqui é uma obra mais madura. Em Tom Sawyer eu senti que tem algumas situações que se desenvolvem muito rápido, sabe? Que são concluídas, na verdade, muito rápido. Uma situação é apresentada e aí eu fico esperando aquilo aparecer mais desenvolvido e do nada já acabou. Então, isso acabou pesando um pouco na minha experiência com o livro. Aqui em Huckleberry Finn, como vocês podem ver, né, é um livro mais grossinho que Tom Sawyer, então nós temos mais espaço para desenvolvimento, mas acho que a narrativa é melhor trabalhada também. Eu acho que o fato da gente ter um narrador em primeira pessoa também, um narrador que é muito cativante, aliás, um narrador que tem diversos dilemas, principalmente no que tange a questão do racismo, porque aqui também, né, numa narrativa ambientada no século XIX, ali década de 1840, 1850, mais ou menos, enfim, escravidão ainda institucionalizada, o Huck Finn acaba ajudando um escravo. E é muito legal que a gente consegue ver na visão dele essa questão do, putz, segundo a sociedade, eu não devia fazer isso. A sociedade diz que esse homem é uma pessoa ruim. Só que aí ele vai conhecendo o Jim e ele vê que ele é um homem como qualquer outro, que é uma pessoa legal para ele. Então ele fala, ai, se dane a sociedade, eu vou ajudar esse homem mesmo. E um outro ponto muito relevante para a narrativa e para minha preferência em relação a Huckleberry Finn é o fato de que o Huck Finn é, como eu disse, um personagem à margem da sociedade. Então ele consegue olhar para aquele sistema social de uma forma muito mais ampla e profunda que o Tom Sawyer, por exemplo. Eu falei pra vocês que o Tom Sawyer, pra ele, a vida do Huckleberry Finn era perfeita. Ele podia fazer o que quisesse, a hora que quisesse, não tinha hora pra voltar pra casa, não precisava ir à escola, etc. Mas, né, é fácil perceber que o Tom Sawyer, por ter um teto, ter alguém pra cuidar dele, ir à escola, é um menino muito privilegiado, mas que, né, como esperado, para a infância dele, ainda mais inserido naquela sociedade em que ele vivia, não conseguia ter ciência desses privilégios. E o Huck Finn consegue falar sobre isso, porque como ele está fora desse círculo social, mas acaba tendo contato com ele, muito por causa do Tom Sawyer, e por um outro acontecimento também aí, que acontece em Tom Sawyer e tem bastante impacto em Huckleberry Finn, consegue ter uma melhor compreensão do que está acontecendo ali. Então, um painel social pintado pelo Mark Twain aqui em Huckleberry Finn, maravilhoso. Pelo que eu vejo aí a galera falar, talvez Tom Sawyer seja mais divertido, inclusive o digníssimo, assim que o livro chegou aqui em casa, eu recebi este livro da editora, assim que chegou o livro, ele já pegou para ler, leu rapidíssimo, já tinha lido Huck Finn, adorado também, e a síntese dele foi: Tom Sawyer é mais divertido, mas Huckleberry Finn é melhor. E eu digo
a opinião do Digníssimo e a da galera aí, né, que eu costumo ver, porque eu ainda achei Huckleberry Finn mais divertido. Eu gargalhei mais com este livro aqui. Este aqui também é divertidíssimo, tá, Tom Sawyer, pelo amor de Deus, mas é que, ai, Huckleberry Finn tem o meu coração todinho pra mim. Este livro é perfeito, gosto muito dele, mas recomendo por... A resenha é de Tom Sawyer, mas eu falei horrores de Huckleberry Finn aqui, né? É porque, bom, não podia perder a oportunidade de falar de um dos meus livros favoritos, que tem relação com o livro que é foco da resenha de hoje, mas recomendo fortemente também a leitura de Tom Sawyer, ainda mais para quem está em ressaca literária, que está procurando um livro mais leve, um livro mais divertido. Este aqui é excelente pedida, ainda mais nestas edições da Zahar. Primeiro que, nossa, ai, é uma gracinha. Os projetos gráficos são coerentes, adoramos isso, editoras, e a gente tem trabalho em ambas as edições de tradução, apresentação e notas do José Roberto O'Shea. E, gente, o trabalho desse homem é sensacional, principalmente aqui em Huckleberry Finn, porque como a gente tem essa questão social sendo mais abordada aqui, ele acaba comentando muito sobre isso na apresentação e no pós-fácil. Então, nossa, maravilhoso. Faz comentários sobre a tradução do livro para quem se interessa por esse tipo de comentário. Eu amo, por exemplo, isso aqui, prato cheio. Maravilhoso. Fiquei muito feliz quando a Zahar anunciou que Tom Sawyer viria também com tradução do José Roberto O'Shea. Huck Finn foi traduzido antes de Tom Sawyer, só para vocês pegarem aí o contexto. Pois bem, vocês vieram assistir a resenha de Tom Sawyer, acabaram levando uma amostra grátis de Huckleberry Finn e com a recomendação de 2 livros. Mas é aquilo, né? A lista de leitura boa é a lista que nunca acaba. Se você leu algum dos livros e quer deixar algum comentário aqui pra galera, fique mais do que à vontade para comentar sobre sua experiência de leitura, de qual você gostou mais, aliás. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não sejam inscritos ainda. Um grande beijo e até os próximos vídeos.